A semana segue importante por aqui para os republicanos que voltam a se reunir hoje no estado de Wisconsin para a convenção nacional do partido. E ontem, gente, no primeiro dia desse evento, o ex-presidente Donald Trump apareceu em público pela primeira vez desde a tentativa de assassinato. Ele que teve a candidatura à presidência confirmada de forma oficial e já indicou seu vice, o senador J.D. Vance. Quem tem os destaques dessa convenção republicana, dessa aparição de Donald Trump, é o nosso correspondente Sérgio Patrick, ao vivo de Nova York, que vem trazer todos os detalhes para a gente, inclusive sobre esse nome de J.D. Vance, que surpreendeu muita gente, né, Patrick? Bom dia para você de novo. É verdade, Muriel. Para você também, bom dia mais uma vez, para todo mundo que acompanha a CNN, por se tratar de um senador tão jovem, né, em primeiro mandato, 39 anos de idade, o senador J.D. Vance, mas ele já aparecia na lista de prováveis vice-presidentes, né, ou pelo menos para integrar a chapa na vice-presidência de Donald Trump, e acabou sendo confirmado pelo ex-presidente num post na rede social Truth Social, né, que é a rede dele, durante a tarde. E isso já agitou o primeiro dia da convenção republicana. Já logo na manhã, né, havia a informação apurada pela CNN de que Donald Trump anunciaria ontem mesmo a sua escolha para vice-presidente. Mas com relação aos outros nomes prováveis, né, J.D. Vance não parecia ter grande vantagem, né, não tem um apelo especial com relação a nenhum dos grupos de eleitorado nos quais Donald Trump poderia precisar de alguma força em estados pêndulo, em estados que vão decidir a eleição, né? Trata-se de um político que, por muitos anos, foi um forte crítico de Donald Trump, falava duramente com relação a Donald Trump, dizia que um eleitor de Trump era um idiota, se chamava de never Trumper, né? Eu nunca vou ser um apoiador de Trump. E perguntado sobre isso, ele disse simplesmente que estava errado, que viu que Trump foi um grande presidente e por isso passou então a apoiá-lo. Contou também com o apoio de Donald Trump para se tornar senador pelo estado de Ohio, e essa escolha é vista também como uma possível passagem de bastão, né? Como considerando J.D. Vance um herdeiro político de Donald Trump, tratando-se, claro, da idade dos dois, né, e do futuro do Partido Republicano. É um político de posturas muito duras com relação à ajuda americana à Ucrânia, com relação à imigração. É um político que fala de uma maneira muito forte a base que Donald Trump já tem. O desafio pode ser realmente para que os moderados estejam contemplados aí e se animem também a apoiar a candidatura de Donald Trump. O ex-presidente apareceu só 2 dias depois do atentado, da tentativa de assassinato no último sábado. Tinha concedido entrevista ao jornal New York Post e também apenas aparecido em imagens descendo do seu avião, né? Primeiro quando chegou a Nova Jersey, logo depois do atentado em Pensilvânia, e depois quando aterrissou em Wisconsin, né, na cidade de Milwaukee, para a convenção republicana. E ontem finalmente apareceu com o curativo na orelha direita e foi recebido pela plateia com os gritos de fight, 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 a referência feita justamente ao que Donald Trump disse logo depois de ser atingido pela bala no último sábado, né? Ele levantou o punho ainda com sangue no rosto e em meio aos agentes do serviço secreto e gritou fight, fight, fight. Justamente esse já se tornou um grito para os republicanos. Interessante observar também que o primeiro dia da convenção, apesar de toda a tecnologia, apesar de transmissão pela internet, ainda faz um aceno à origem desse evento no século XIX, né, com os delegados de cada estado fazendo publicamente o pronunciamento dos seus votos, o que foi uma grande celebração de Donald Trump, inclusive porque o filho dele, Eric Trump, falando pela Flórida, acabou sendo o delegado que confirmou que Donald Trump chegaria ali aos votos, que já se sabia, né, para ser pela terceira vez seguida o candidato republicano, pelo menos agora de forma oficial. No primeiro dia falou-se muito sobre como tornar a América mais rica e muitos governadores tentaram enfatizar a postura a favor dos negócios do Partido Republicano. Muriel. Perfeito, obrigada, viu, por esse resumão que você traz. A gente vai seguir ao longo do novo dia falando mais sobre esse assunto. Tem muitos trechinhos, muitos pontos que a gente consegue destrinchar e falar ainda mais sobre esse evento que rendeu muitas notícias ainda. Obrigada, viu, Patrick?